pendurar a gente. É. Aí apareceu. Jeans. Bom, pessoal, voltamos aqui para parte 3 do módulo de vendas, junto aqui com o César Bueno. E César, mais uma vez, cara, o leme é todo seu. Toca o barco aí. Olá, galera. Bom estar com vocês aqui de novo. Nessa etapa, nós vamos trabalhar, então, os tipos de cliente e como que nós podemos buscar mais vendas. Vamos lá. Vocês já devem ter percebido que todos os nossos materiais de catálogos e guias, nós temos divididos, no começo dos catálogos, 4 perfis de clientes diferentes. E esses 4 tipos ou perfis de clientes, eles norteiam a sugestão de uso, a direção de uso de cada um dos produtos Husqvarna. Assim como as motosserras, as suçadeiras, vocês já devem ter percebido isso. Nós vamos trabalhar de maneira bem rápida cada um desses perfis e depois nós vamos trabalhar como que nós podemos encontrar esses clientes para poder trabalhar melhor a venda com eles, ok? Vamos lá? Primeiro grande grupo de clientes que nós temos, o perfil ocasional. O que é o cliente ocasional? O cliente ocasional é aquele cliente que ele vai usar a máquina de vez em quando, por períodos curtos, normalmente até 5 horas por semana, de média geral. Ele precisa de uma máquina que seja confortável de usar, fácil de ligar. É o cliente perfeito para a linha bateria, por exemplo. Mas, como vocês já sabem, nós temos a linha bateria de uso ocasional e nós temos a linha bateria também de uso profissional. Só que o detalhe interessante do usuário ocasional é que é o seguinte, às vezes esse cliente ele vai deixar o equipamento parado por muito tempo. Então, às vezes ele acaba deixando o equipamento com gasolina, se for no caso o equipamento a combustão, e quando ele vai funcionar esse equipamento, quem acaba funcionando esse equipamento para ele é o mecânico. Então, às vezes, imagina só, esse cliente chegou na propriedade dele, vai fazer um belo almoço no domingo, quer acabar de pegar e cortar uma lenha para fazer um churrasco ou colocar no fogão a lenha, e a máquina não funciona porque ele esqueceu gasolina dentro do tanque. Se fosse uma máquina a bateria, ele ia chegar, o máximo que ia acontecer é a bateria estar descarregada, ele vai carregar a bateria, colocar, funcionar, usar e guardar de volta. Lembrando que sempre quando for guardar o equipamento da bateria, guarde sempre com a bateria carregada. Então, o perfil do cliente ocasional é um perfil muito importante que está crescendo rápido, porque como vocês já devem ter percebido, a população brasileira tem uma taxa de natalidade mais baixa, então nós temos um número menor de crianças nascendo, uma longevidade muito maior, então nós temos pessoas com idade muito mais longa e com qualidade de vida, e toda essa galera quer qualidade de vida, quer uma chácara, um sítio. Então hoje é muito mais comum você ver pessoas já na melhor idade, acima dos seus 60, 65 anos de idade, buscando uma chácara ou sítio, e eles mesmos gostam de fazer os trabalhos ali do sítio e da chácara. Esse é um perfil de usuário ocasional, que precisa de uma máquina fácil de funcionar, fácil de usar, leve, confortável e segura. Lembre-se disso, é um importante nicho de mercado e que vai continuar crescendo e muito. O segundo grande nicho de mercado que nós temos, o segundo grande perfil de cliente que nós temos, é o perfil rural. Eu estou cruzando as informações aqui, mas vamos por quantidade de uso. O usuário rural, gente, é aquele usuário que ele vai usar a máquina até, em média, 25 horas por semana, considerando o uso anual. Esse cliente é um cliente muito interessante e é muito importante que você entenda muito bem a realidade de uso do equipamento com esse cliente para que você possa vender o equipamento de uso correto. Porque o usuário rural, ele às vezes ele vai usar o equipamento uma vez a cada 6 meses. Ele vai deixar, por exemplo, uma motosserra guardada durante 6 meses e aí de repente ele precisa usar essa motosserra. E aí ele vai usar essa motosserra por um mês direto. Então, quando esse cliente ele vai comprar um equipamento novo, normalmente ele quer gastar o mínimo possível, porque esse equipamento pode ser que ele vai ficar parado por uma longa jornada, por um longo período.
Mas aí quando ele vai usar de uma maneira muito severa, muito intensa. Então eu não posso vender um equipamento de uso ocasional para um cliente rural, sabendo que ele pode ter situações de uso muito intensas. Então, por isso, é muito importante você fazer perguntas inteligentes para esse cliente, para conseguir dimensionar o melhor equipamento, de maneira de que, quando esse cliente for usar o equipamento, ele consiga realizar bem a tarefa que ele precisa e que o equipamento tenha a durabilidade que ele procura, ok? O próximo grande grupo de clientes que nós temos aqui é o cliente comercial. Quais são os tipos de clientes que se enquadram nesse perfil? São aqueles clientes que eles usam o equipamento de uma maneira profissional. Quando eu falo de um equipamento profissional, eu estou remetendo a uma profissão. Então, significa que eu faço desse equipamento o meu ganha-pão. Eu uso esse equipamento para ganhar dinheiro, então esse equipamento ele vai trabalhar durante longas jornadas de trabalho, ele tem que me dar uma resistência alta, um alto rendimento para aquele determinado fim, para aquela determinada ação. Lembrando, galera, equipamento profissional não significa que é um equipamento grande, são equipamentos que dentro daquela aplicação dele suportam longas jornadas de trabalho. A exemplo, vamos lá, nós temos, por exemplo, a motosserra T435 com 35 cilindradas. Nós temos também a motosserra 120 com 35 cilindradas. A T435 com 35 cilindradas, 35.2 para ser mais exato, ela é uma máquina de uso profissional, porque a construção dela é feita para longas jornadas de trabalho. Enquanto a motosserra 120, que na estrutura dela ela é maior e mais pesada, com 4,4 quilos, é uma máquina para concepção ocasional. Então não é o tamanho do equipamento que torna ele profissional ou ocasional, e sim a construção dele, a finalidade desse equipamento. Legal, galera. Então, o usuário comercial é aquele cliente que vai usar o equipamento para profissão, para situação de uso dele, para ele ganhar dinheiro. E aí nós temos, por exemplo, os prestadores de serviço, nós temos os empreiteiros, nós temos os empreiteiros de beirada de rodovia, a galera que usa giro zero, tratores para manutenção de clubes. Então, esse é o perfil do usuário comercial. E por último, nós temos aquele perfil de cliente florestal, que tanto pode ser o florestal arborista, que é o cliente que faz desgalhamento de árvore com precisão de cima para baixo, faz podas precisas, que é o cliente da T435, da motosserra de poda profissional, que é o cliente da motosserra 535, a bateria. Então, esse perfil de cliente é o perfil de cliente que precisa de equipamentos profissionais, porque a jornada de trabalho dele é longa, e normalmente ele precisa de equipamentos leves e robustos, e para a parte mais grossa do tronco, ele precisa de equipamentos mais resistentes. Estou falando do arborista. E aí, quando nós trabalhamos com o cliente que é florestal, que é, por exemplo, o derrubador de eucalipto torinha para carvão, que é o cliente que ele vai trabalhar muito a motosserra de grande durabilidade, potência, e a motosserra tem que ser leve, que é o perfil do cliente, por exemplo, para a motosserra 61, 272XP, 372XP. Posso trabalhar também com o cliente que tem o perfil de tirar tábua, aquele cliente de árvore de grande calibre, que vai trabalhar a motosserra 281XP, 288XP, 395XP, que é aquele cliente, por exemplo, que usa o gabarito de tirar tábua, que vai vai cortar árvores de grande diâmetro. Então, esse é o perfil do usuário florestal. É aquela galera que às vezes trabalha por rendimento, então trabalham até 44 horas por semana. Então, esses são os 4 grandes grupos de cliente que nós temos, ok? E aí, como que nós... Sim? Gostaria até pontuar uma questão dos clientes, que eu acho imprescindível todo vendedor conhecer muito bem e entender classificar, né, a necessidade do cliente de acordo com essas características que você passou agora, porque muitas das vezes acontece do cliente ele chegar numa situação dele bater o olho e falar em preço, né? E se você não souber identificar a necessidade dele e você ir por preço, muitas das vezes você vai vender uma motosserra, por exemplo, ou um tratorito, um cortador de grama, que seja menor, né? E aí, infelizmente, ele não vai atender a necessidade do consumidor.
vai cair mais ou menos dentro daquela história que a gente estava falando da ferramenta na parte 2, né? Que ele vai comprar o cara vai comprar uma ferramenta que não atende, né, aquela necessidade dele, ela vai quebrar, e aí, por consequência, a experiência dele vai ser péssima, e aí o feedback, tanto do produto quanto da loja, não vai ser aquele mais agradável. E também pode acontecer do cara querer, eu quero uma máquina maior, né, eu quero a maior motosserra, eu quero o maior trator, e o serviço dele lá é simplesmente cortar lenha, ou fazer uma poda de grama, um servicinho pequeno, e aí ele compra um 395 XP, por exemplo, para poder cortar lenha. Você imagina? É a mesma coisa eu pegar um 38 e querer matar um mosquito. Né? Então é muito complicado. Tem que entender o perfil do seu cliente para poder você indicar o melhor produto para ele. Sem isso, pessoal, sem vocês conseguirem entender isso daí, colocar na cabeça de vocês, sempre vocês vão ter um problema na venda. Exatamente, galera. Perfeito. Conheçam bem o perfil do cliente de vocês com perguntas inteligentes para conseguir chegar à conclusão do melhor equipamento para esse cliente. Se o cliente precisa de um equipamento grande, direcione a venda para um equipamento grande. Ele vai ficar satisfeito. Se o cliente precisa de um equipamento menor, direcione a venda para um equipamento menor. Porque exatamente esse ponto que o Charleston falou, ele é muito sério. Se um cliente que precisa de um equipamento médio ou pequeno compra um equipamento muito grande, ele pode simplesmente pegar e falar o seguinte: olha, eu comprei o equipamento com aquela empresa e aquele equipamento é pesado e gasta muito. Na verdade, não é. Na verdade, ele comprou uma máquina superdimensionada. E se for uma situação inversa, ele pode falar que a máquina não tem força ou que não aguenta o serviço. Na verdade, ele comprou um equipamento subdimensionado. Então, galera, nós já temos então o perfil, os 4 perfis de cliente, e agora a gente vai trabalhar como buscar, como encontrar esses clientes. Quais são as ferramentas que nós podemos usar para encontrar esses clientes e ter um banco de dados confiável para trabalhar melhor a venda? Bom, a primeira grande ferramenta que nós temos é justamente a internet. Então, pela internet, você consegue mapear toda a parte de condomínios, você consegue pegar listas de jardineiros, paisagistas, clubes. E além disso, gente, além de mapear todos os perfis de clientes, além das empreiteiras, todo esse grupo de clientes que você pode segmentar de acordo com o seu foco de trabalho, você ainda pode buscar também mais vendas através de parcerias com entidade de ensino. Vocês já devem ter visto, ou às vezes na cidade de vocês, tem, por exemplo, algum instituto federal. Vocês sabem que dentro desses institutos federais é bem comum ter curso de agronomia, técnico em agropecuária, silvicultura e vários outros cursos ligados ao meio rural. Algumas revendas Husqvarna espalhadas pelo Brasil têm contatos com essas entidades de ensino e quando dentro do módulo é concernente aquela matéria ligada à parte de mecanização agrícola, eles já têm um alinhamento com a revenda para que a revenda possa ir até lá e fazer a demonstração e fazer um dia de campo com os alunos. Olha que legal, gente. Então, na verdade, a gente está pegando lá na base e formando o conceito de uso daquela galera que ainda está dentro de uma instituição de ensino. Então, quando esse pessoal sair de dentro da instituição de ensino, eles já têm uma bagagem já formada dos equipamentos, da marca e um conceito bem interessante. Tem muita gente leiga que tem o conceito, por exemplo, de que motosserra representa desmatamento e representa danos ambientais. Quando, na verdade, nós temos feito um trabalho muito intenso para mudar essa forma de enxergar e mostrar que a motosserra é uma ferramenta extremamente versátil, útil no campo, útil dentro da cidade, dentro de chácara, sítio, para fazer o manejo de poda. E se você for atrás, por exemplo, de conhecer mais a respeito das equipes que trabalham com arborismo, você vai ficar encantado com como a forma que essa galera trabalha com a parte de poda, com as motosserras, porque eles fazem de tudo para não ter que cortar a árvore. Eles conduzem a árvore o melhor possível para não chegar no ponto de ter que tirar a árvore daquele lugar.
Então, a motosserra ela é uma ferramenta extremamente versátil e você pode trabalhar isso dentro dessas instituições de ensino. Outra coisa bem legal também, que é uma forma de marketing que a gente pode trabalhar por aí e que tem algumas revendas, até tem que dar os parabéns para a Motoagra, lá de Patos de Minas, que está fazendo esse trabalho muito legal. É o Adote uma Praça. Vocês já perceberam quantas praças que tem dentro da sua cidade? E que nem sempre elas estão muito bem cuidadas? Porque às vezes a prefeitura tem outras prioridades, ou não tem equipe suficiente, ou até mesmo a questão de recurso. Se você for até a Secretaria de Obras ou Secretaria do Meio Ambiente, não é complicado você conseguir pegar e adotar uma das praças da cidade de maneira que uma vez por mês, pelo menos, você vai lá ou vai mandar uma equipe lá para poder dar uma manutenção, para manter aquele espaço sempre bonito. E lá você pode fazer um dia de campo, lá você pode deixar a sua placa com as suas informações, lá você pode deixar, por exemplo, demonstrando um automower. Então, essa questão de adotar uma praça, isso é uma ferramenta bem interessante para você ter ali a sua placa, a sua identificação e ainda poder aproveitar dentro daquele espaço também, de acordo com o acordo que for firmado com o órgão público. Aproveita bem dessa ideia que isso vale muito a pena. E as parcerias, gente, normalmente elas têm um custo muito baixo e o retorno é muito bom. Trabalhem bem as parcerias, principalmente com órgãos públicos, porque tudo para órgão público é complicado deles conseguirem, mas quando você fecha parcerias de benefício mútuo, normalmente é mais fácil, o investimento da parte sua como revendedor é baixo e o retorno é muito bom. Google Maps. Acho que todo mundo aqui já pesquisou já a distância de um lugar até o outro pelo Google Maps, não é verdade? Bom, agora o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: quantas vezes vocês já entraram no Google Maps para mapear clientes potenciais de vocês? Pois é. Olha só essa imagem que eu coloquei aqui na tela. Essa aqui é uma imagem lá de Belo Horizonte, é uma imagem de uma área qualquer. Então, eu tirei um print da tela. Olha só quantas áreas verdes que tem nesse lugar. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um lugar chamado Arena 7 Beach Club, né, que está temporariamente fechado, provavelmente por causa do Covid-19. E vocês têm aqui também o Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo. Vocês podem notar que tem um monte de outras áreas verdes, que aqui são terrenos. Tem algumas casas que têm algumas áreas verdes. Aqui tem outras áreas também ali em cima do lado direito. Galera, o Google Maps, ele ajuda muito, é uma ferramenta gratuita que você pode mapear vários clientes potenciais que têm áreas verdes. Imagina só a demanda de manutenção, por exemplo, dentro de um parque como esse, ou mesmo dentro do Arena 7, ou mesmo nas casas que tem área verde, ou esses terrenos que estão aí também com vegetação, alguém precisa ir aí roçar, seja a prefeitura ou seja alguém contratado. Então, quem que são os donos desses terrenos? Trabalhem bem o Google Maps, façam um bom mapeamento, que aí, fazendo esse mapeamento, depois você consegue pegar o contato dessa galera que é dono dessas áreas ou responsáveis por essas áreas, ligar, marcar um bate-papo e aí começar um bate-papo para futuramente poder gerar uma venda ou até mesmo pegar e partir para a parte de manutenção dos equipamentos que eles provavelmente já têm. Porque uma coisa é certa, todo esse pessoal que tem área verde precisa de uma manutenção ativa, principalmente na época de chuva. Então aproveitem bem dessa ferramenta do Google Maps, pessoal. Colocou no modo satélite, ele já vai apontar todas as áreas verdes. Façam um bom mapeamento e aproveitem desse recurso. Órgãos públicos, galera. Primeiro grande detalhe de órgãos públicos. Vocês já perceberam a quantidade de setor que tem nos órgãos públicos aqui no Brasil. Então, são inúmeras repartições. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria disso, Secretaria daquilo. Então, nós temos vários órgãos públicos. E aí, quando você trabalha com essa variedade todas de órgãos públicos, você tem várias equipes de trabalho, você tem vários compradores. Se você pega, por exemplo, São Paulo, você tem várias subprefeituras, cada subprefeitura é responsável por um bairro ou por uma regional.
Então, são inúmeras oportunidades de trabalhar. Então, trabalhem bem cada parte de um órgão público, de maneira que você pode fazer o trabalho inverso. O que é esse trabalho inverso? O que é mais comum de acontecer hoje? Você pega um sistema de gestão de licitações, que ele te apresenta as licitações que estão ativas, ou algum site do governo. Saiu uma licitação, você vai correr atrás daquela licitação para tentar fazer o produto que você tem hoje se adequar àquele edital. Mas por que isso não pode ser feito de uma maneira inversa? E se você pegar e visitar esses órgãos públicos, descobrir quem são os compradores, começar a pegar e visitar o pessoal que trabalha com esses órgãos públicos, no caso o pessoal, os trabalhadores, os operadores de equipamentos, apresentar o seu equipamento para eles e mostrar para eles que o equipamento de vocês é melhor, é mais interessante, é mais econômico, mais leve. E aí, a partir daí, esse pessoal tiver de acordo, você pode ajudar essa galera a montar um edital, e montando um edital bem feito, de maneira que não seja impugnado, isso trabalhando bem o mínimo de informação, o máximo de informação. Então, trabalhando dessa forma, você pode trabalhar o edital de uma maneira que você vai fornecer para esse órgão público e conseguir um relacionamento duradouro. E outro detalhe interessante, galera, vocês sabem a respeito da lei de responsabilidade fiscal, que uma gestão não deve passar dívidas para a próxima. Então, hoje é muito mais seguro você trabalhar com órgãos públicos do que era no passado. Claro, isso não exclui a necessidade de que você deve fazer uma avaliação da vida financeira daquele órgão público antes de fechar um negócio com eles, mesmo que você tenha ganhado uma licitação. Okay? Então, muito importante você ter essa prévia, até para saber se você vai ou não investir nesse órgão público naquele momento. Então, a vida financeira do órgão público é muito importante na decisão desse negócio, viu, galera? E aí, a partir do momento que você viu que é interessante investir, que a vida financeira desse órgão público está em dia, começa a fazer esse trabalho inverso. Ao invés de esperar o edital sair, vai atrás da equipe que está trabalhando com os equipamentos. Apresente o equipamento que você tem, faça a homologação desse equipamento e ajude o setor de compras a montar um edital para que você possa fornecer os seus equipamentos para eles. A demanda de materiais dos órgãos públicos é gigantesca, porque eles trabalham muito, eles têm uma rotatividade muito alta de funcionários e que acabam usando de maneira incorreta o equipamento e com um alto nível de manutenção. Se você consegue trabalhar isso, consegue trabalhar treinamentos com essa equipe, você consegue agregar isso ao seu negócio e ainda atender muito bem o órgão público. Pense bem nisso. O Richardson mesmo já fez muito trabalho e faz muito trabalho através de empreiteiro e de empresas de órgão público. Ele tem uma experiência muito grande com relação a isso. E aí, Richardson, o que você me diz de fazer o trabalho inverso lá na ponta para depois chegar lá na frente e ter um edital mais bem direcionado para o produto que você trabalhou? Olha, eu vou falar com você. Essa parte do edital, ela é indispensável que ela seja muito bem trabalhada, porque muitas das vezes o cara que é o pregoeiro, é o responsável pelo processo de licitação para que seja comprado as máquinas, adquiridos equipamentos, normalmente ele vai guiado por preço, ele vai guiado por características muito básicas que não compõem o equipamento que deveria ser aplicado naquela necessidade que eles têm. Então, se não souber trabalhar essas características na montagem do edital, corre um sério risco, né, no decorrer do processo de licitação, principalmente, né, entrar um equipamento que não era para ser. E aí nós estamos falando daqueles equipamentos de qualidade completamente inferior, que o custo é lá embaixo, né, que são máquinas praticamente descartáveis, né? Então isso aí é um problema seríssimo. E outro ponto também que, querendo ou não, é muito interessante trabalhar o pessoal de empreiteira é a questão da qualificação da mão de obra do operador, né? Que é um trabalho também que é diferente, né? Não é simplesmente você
fazer uma entrega técnica no balcão, entregar para o cliente final. É um processo mais complicado, mais trabalhoso. Tem que saber ir lá, fazer a entrega técnica, a orientação de uso do equipamento e o trabalho de operação, né? Porque muitos desses caras que trabalham como operador de roçadeira, eles muitas das vezes a equipe é nova, nunca trabalhou com roçadeira na vida, né? E ali é uma baita propaganda, é uma baita ferramenta de propaganda, porque querendo ou não, os caras eles estão em rodovias de alto fluxo, alta intensidade de carros, passagem de pessoas, né? Vias públicas, e querendo ou não, aquela máquina que está ali inserida naquele ambiente, ela se torna um potencial de propaganda, né? Então, tem que saber trabalhar esses caras direitinho, porque eles são um grande reflexo de vendas em algumas regiões. Então, galera, fica essa dica importante. Trabalhem bem a parte de órgão público, porque a demanda por acessórios, equipamentos é muito alta. Trabalhem bem e busquem esses novos negócios. Pessoal, como o Richardson falou a respeito de manutenção de beirada de rodovia, com certeza vocês percebem a quantidade de roçadeiras que trabalham nas beiradas de rodovia. E vocês já viram que nós temos um modelo chamado 541 RST, que ela tem uma torre elevada, que ela é extremamente confortável, potente e econômica. A parte mecânica dela é exatamente a própria 143R2. É uma Uma, máquina... uma Sim? outra coisa até importante de comentar com eles, né, a respeito também desse processo, até desculpa atrapalhar a apresentação dessa máquina específica, mas é a questão também dos itens de consumo, né? A quantidade de itens de consumo que essa galera usa durante o dia. Você pega carretel de nylon, por exemplo, um operador, ele tem que abastecer na faixa de 3 a 5 vezes no dia, dependendo da Sim. vegetação que ele tem. Lâmina, esses caras trabalham com lâmina aí, às vezes eu tenho operador que troca 5 lâminas no dia. Então, é um trabalho que, se você fizer bem feito, não só a parte da venda da máquina, né? Mas todo o material de consumo que esses caras têm, se você trabalhar direitinho, a lucratividade vem alto, né? Sim, sem dúvida. A parte de consumíveis é muito alta. Sim, É. com E certeza. nós temos equipamentos espetaculares para uso em órgão público. Olha só, na parte de roçadeira, nós temos aí 541 RST, é a mesma 143 R2 com a torre mais bem fechada, a parte de carenagem, máquina espetacular. Nós temos a 541 RS, que seria a versão da 143 R2, mesma mecânica, só que um pouco mais bem fechada, a parte de motor. A própria 143 R2, que você já conhece muito bem, 236R. Na parte de motosserras, olha a variedade de motosserras que nós temos disponível. Motopoda, nós temos a Motopoda 525 P5, que é a única que é de destacar o tubo. Então, como ela não é o sistema de tubo telescópico, a durabilidade do conjunto de transmissão dela é muito mais alta, é um equipamento extremamente robusto. Além disso, nós temos a linha profissional a bateria. Galera, olha só, imagina para uma empresa de eletrificação, como uma CEMIG, uma Eletropaulo, por exemplo, imagina a dificuldade de trabalhar com produtos a combustão para fazer poda, manutenção de árvores, uma vez que eles estão trabalhando com eletricidade. Imagina que vocês têm na mão de vocês equipamentos a bateria para poder fornecer para uma empresa de energia elétrica, o que faz todo sentido, na verdade. Provavelmente eles não vão pagar energia elétrica por carregar o equipamento a bateria. Então, Com galera, certeza. E, incentivem esse e, trabalho. e vem um outro detalhe também, né, César? Vamos pensar também no risco durante o uso desses equipamentos, quando se tratando de poda, muitas das vezes eles estão usando aqueles caminhões de apoio, né, com cestos Sim, elevados, e aí o cara não pode dar partida na máquina lá em cima. Ele tem que dar partida no equipamento lá embaixo, no chão, para depois entrar na cesta e levar o equipamento lá para cima. Então, no equipamento da bateria, é um clique, né? Ele clicou na máquina, a máquina já está ativa, pronto para o uso, né? Em cima de uma cesta. O trabalho é muito mais seguro. No caso das motopodas, né? Ela até tem um pequeno isolamento, né? Elétrico, para poder trabalhar em algumas situações e não ter risco de acidente para o operador. E só para complementar de toda a linha que você falou,
vamos pensar até mesmo na situação atual dessa de pandemia que a gente anda vivendo aí, né, do Covid-19. Uma linha que uma baita oportunidade para ser trabalhada em órgãos públicos é a questão dos pulverizadores e dos atomizadores, né, Sim. para poder fazer a detetização e higienização de lugares públicos, né, até mesmo equipamentos como ônibus, metrô, que o pessoal tá utilizando para fazer esse tipo de higienização. No caso, supermercados, carrinho de supermercado, áreas de uso comum para várias pessoas. Então, assim, são equipamentos que estão tendo uma aplicação e uma procura muito alta, principalmente nesse momento de pandemia, né? Sim, exatamente. Você já deve ter percebido que tem muita gente usando os pulverizadores para fazer a desinfecção, usando os produtos específicos ou até mesmo algum produto à base de cloro. Galera, aproveitem essa oportunidade para poder apoiar no combate ao Covid-19. Com os nossos produtos dá para apoiar bastante nisso. O que o Charlton falou é muito positivo com relação a isso. Aproveitem esse momento. Outra coisa, quer ver que interessante? Bom, nós estamos então numa situação onde está todo mundo de quarentena, não deveria teoricamente o pessoal ficar transitando. Então vocês imaginam algumas propriedades que tem um jardim grande. Provavelmente o pessoal que está lá na casa não vai ficar, né, vai ficar um pouco preocupado se tiver o trânsito de jardineiro lá para ir cortar a grama. Nós temos o automower, que faz a manutenção do gramado todo sem precisar de ninguém estar lá. Então você imagina só essas propriedades agora com um automower instalado. Não precisa de nenhum jardineiro para fazer a manutenção. Então pensem diferente com relação às oportunidades que o mercado oferece. Vamos lá, galera. Vendas inteligentes. Bom, aqui a gente vai começar a trabalhar uma sequência de perguntas com relação ao que você pode trabalhar junto ao seu cliente final para conseguir incrementar mais o volume de vendas. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar alguns detalhes. Vamos lá. Sempre responda a pergunta que o cliente te fez antes de fazer uma nova pergunta para ele. Ou então, justifique o porquê que você precisa daquela informação antes de fazer a resposta. Com certeza vocês já tiveram a situação que vocês foram em algum lugar onde vocês foram atendidos por um vendedor e que vocês fizeram uma pergunta que naturalmente você foi respondido com outra pergunta. Como que você se sentiu a respeito disso? Provavelmente não foi muito confortável. Então, isso dentro da área de vendas e dos estudos de venda, sempre responda a primeira pergunta do cliente para depois fazer uma nova pergunta. Ou então justifique o porquê que você precisa daquela informação. Outra coisa, faça perguntas inteligentes para direcionar o cliente com relação à melhor opção. O que quer dizer isso, galera? Vamos lá. Imaginem só a situação. Vocês estão direcionando uma venda de um cortador de grama, ok? Então você chega para o cliente e pergunta para ele: tá bom, mas o que você vai fazer com esse cortador de grama? Naturalmente, nós que estamos nesse mercado, nós entendemos que a pergunta que você fez é qual é o tipo de área que ele vai cortar, se é um mato mais alto, se é um mato mais baixo, se tem inclinação, se não tem. Mas quando você pergunta isso para um cliente que ele simplesmente está procurando um cortador de grama e que boa parte das vezes ele está procurando mais barato, ele provavelmente não vai entender o sentido que você fez essa pergunta. Então, ao invés de usar perguntas como essa, faça perguntas onde você dá as opções para o cliente que você consegue começar a conduzir a melhor opção para ele. Então, por exemplo, ao invés de perguntar o que você vai fazer com esse cortador de grama no sentido da área, assim como eu poderia perguntar para ele o que você vai fazer com essa motosserra, eu poderia perguntar para esse cliente: ok, eu tenho 6 modelos de cortador de grama. Qual é o tamanho da sua área? Qual é a inclinação do seu terreno? Você tem áreas que tem mais de 15 graus de inclinação ou que são difíceis de andar, subir e descer a pé? A área que você vai cortar é de grama, é de braquiária, tem vegetação, tem mato. Como que é a sua área? A sua área tem inclinações, por exemplo, feitas de aterros, inclinações de até 45 graus? Então, essas perguntas vão te ajudar a direcionar para a melhor escolha.
E você fazendo essas perguntas inteligentes, o cliente vai te dando as informações para você começar a montar as melhores ou a melhor opção para ele e fazer a venda mais bem feita. Aí, galera, como ilustração, não faça perguntas, por exemplo, como: para que você vai usar essa motosserra? Às vezes você pode ouvir uma pergunta do tipo, uma resposta do tipo: bom, eu pretendo cortar madeira. E essa resposta não vai te adiantar de muita coisa. Então, ao invés disso, você pode pegar e falar para ele o seguinte: olha, nós temos 16 modelos de máquina, nós temos motosserras desde 35 cilindradas até 95 cilindradas, inclusive equipamentos a bateria. Qual que é o tipo de corte que você vai fazer com ela? Derrubada, traçamento, você vai tirar tábuas. Então, você começa a dar opções para direcionar a melhor escolha. Para saber quais as melhores perguntas, você precisa conhecer muito bem os seus produtos, os produtos que você trabalha. Se você conhece muito bem a sua linha de produto, você conhece também a aplicação deles, você vai fazer as perguntas melhores. E de acordo com as respostas, você vai passando segurança para o cliente com a direção que você vai seguindo e direcionando o cliente. E outro detalhe, venda sempre uma coisa de cada vez, justificando a sua oferta. Vocês estão vendo, por exemplo, aí esse trator de cortar grama? Ele está com a capotinha, ele está com o recolhedor, ele poderia estar também com o para-choque, possivelmente ele está equipado também com o orímetro, e ele ainda está ali atrás com a carretinha. Então foi o pacote completo. Só que olha só, o que o cliente veio procurando? Várias das vezes o cliente vem procurando um cortador de gramas. E aí, conforme você vai conversando com ele, tamanho da área, qual a frequência de corte, se tem inclinação, se não tem, você mostra para ele que a melhor opção para ele é um trator de cortar gramas, porque a área dele é muito maior do que o recomendado para um cortador de grama, e com um cortador de grama ele vai gastar muito tempo, o gramado não vai ficar tão bom, e, além disso, ele vai ter um desgaste prematuro na máquina pela frequência de cortes que ele vai precisar fazer. Então, ele chegou à conclusão que o melhor é um trator de cortar gramas. Ok, então você fechou o negócio do trator cortador de gramas. Só que aí, a partir do momento que você fechou o trator de cortar gramas, agora é a hora de você incrementar essa venda. Você vai mostrar para ele benefícios que ele vai ter com alguns acessórios. Por exemplo, bom, você vai estar cortando a grama e provavelmente vai estar de sol. O que você acha de pegar e colocar uma capotinha nesse trator? Então aí você está oferecendo um benefício. Qual é o benefício? Ele vai trabalhar no trator sem se queimar do sol. Olha, você está cortando a grama, mas a grama você vai deixar ela todinha lá em cima do gramado para ela se decompor, ou você vai precisar recolher essa grama? Provavelmente ele vai precisar recolher. E se ele for recolher no rastelo ou usando um soprador de folhas, ele vai gastar muito mais tempo do que ele gastou para cortar grama. Se ele tiver um recolhedor de cortar grama, um recolhedor para colocar no trator, ele já vai fazendo um serviço só todo de uma vez. Então, nisso você já agregou um recolhedor de grama para esse cliente. Você tem a opção do para-choque e assim você vai incrementando a venda com o cliente, mas sempre um item de cada vez. Se você pegar e falar para ele assim, olha, e os outros acessórios, para-choque, urímetro, capota, recolhedor, carretinha, o que mais você vai precisar? Quando você jogou essa quantidade de informações no cliente, ele entendeu, foi um bolo só. E na verdade ele vai falar, não, não, eu vou precisar só do trator. E ali ele vai levar só o trator, sendo que você poderia oferecer outros acessórios para ele. Mas sempre finalize uma venda de cada vez por etapas. E outro detalhe interessante, venda os benefícios que ele tem, não as características. Por exemplo, o recolhedor de cortar grama, o recolhedor do trator cortador de grama. Se eu falar para o cliente, olha, esse recolhedor ele tem 210 litros. Isso é um benefício ou é uma característica? Bom, isso é uma característica. É o volume que cabe nele. Agora, qual que é o benefício que eu tenho por um recolhedor ter 210 litros? O benefício que eu tenho é que eu vou ter uma necessidade de parar menos vezes, porque esse recolhedor tem uma capacidade maior, então eu vou conseguir trabalhar por uma jornada mais longa sem precisar esvaziar o recolhedor de cortador de grama. Então esse é o benefício, ok? Outra coisa, quando o cliente vai comprar um acessório com você, por exemplo, um óleo lubrificante,
Sempre pergunte para o seu cliente qual que é a máquina que ele tem. E aí, então, você pode fazer um checklist de algumas outras coisas que ele pode precisar. Mostre que é interessante para ele ter alguns itens sobressalentes, algumas outras coisas. Por exemplo, no caso de uma roçadeira, é interessante que ele tenha uma lâmina a mais, ou que ele tenha, por exemplo, uma troca de filtros de ar. E lembre-se sempre que melhor prevenir, porque, como dizem, quem tem um, não tem nenhum. E aí, o que nós podemos oferecer, por exemplo, junto com uma roçadeira? E aqui vão alguns exemplos bem práticos, gente. Eu acabei de negociar uma roçadeira com o meu cliente e já fechei o negócio. O meu cliente, ele também vai precisar dos EPIs, óculos, perneira, viseira, avental, luva, botina de proteção. Além disso, o que mais que ele vai precisar? Lâmina, disco serra, vai precisar também de lima, vai precisar de afiador, travador do disco. Então ele vai precisar de uma sequência de produtos que eu posso também oferecer para ele. Além disso, o que vai precisar? Vai precisar também de um galão para carregar o combustível, vai precisar de óleo 2 tempos, vai precisar da graxa para lubrificar a caixa de transmissão, vai precisar de um protetor da porca sobressalente, porque ele vai gastar e o cliente vai precisar comprar outro. Caso contrário, ele vai gastar a ponta do eixo onde vai a porca ali na lâmina. Ele vai precisar também, daqui a pouco, de um filtro de ar novo. A cada 100 horas ou a cada 6 meses, é recomendado fazer uma troca de velas também. Então, tudo isso é interessante você ter em mente quando você vender uma roçadeira ou mesmo quando o cliente vir até você procurando um acessório. Faça um checklist com o cliente, porque se você não fizer, provavelmente ele vai acabar precisando desse item daqui a pouco lá na propriedade dele e ele vai ter que ir até você de novo, ou mesmo ele vai acabar indo em algum concorrente, se for uma questão de distância. Com a motosserra... E lembre também, né, César? Também é questão do seguinte: você corre o risco, em alguns casos, não é nem dele ter que ir na loja, é de passar algum vendedor na porta da casa dele fazendo um trabalho de campo e acabar vendendo todos esses acessórios que ele poderia ter feito numa venda mais direcionada, igual você falou aí agora, né? Tem esse Sim, detalhe também. exatamente. Agora, olha que delicioso que seria se quando fosse um concorrente seu lá para visitar esse cliente, para tentar tirar esse cliente de você, esse cliente pegar e falar assim, não, olha só, ele já me vendeu todos os acessórios que eu precisava. Mas ele já te vendeu isso? Já me vendeu, já está aqui. Mas já te vendeu isso? Também já me vendeu, tá tudo aqui, tudo certinho. Não é gostoso isso, pessoal? Trabalhem bem a venda. Lembre-se, sempre sejam muito honestos e transparentes com o cliente de vocês. Vendam aquilo que realmente ele precisa. A parte de motosserra, galera. Quando o cliente compra uma motosserra ou quando ele tem uma motosserra, sempre vocês vão observar que nos tópicos, os EPIs, eles ocupam o topo da lista. Porque EPI é básico, EPI é fundamental que você tenha sempre na sua empresa, sempre na sua loja para vender para o seu cliente. Porque a segurança, a integridade do cliente é primordial. Então, os EPIs para motosserra, calça de motosserrista, perneira, capacete completo com abafador, protetor facial e jugular, luvas, botina de proteção. Além disso, sabre, corrente, lima redonda, kit de afiador, lima chata para rebaixar a guia, porcas do sabre sobressalente. Imagina, por exemplo, que um cliente está no meio do mato e na hora de ele apertar o sabre, uma daquelas porcas cai no meio do mato. É meio complicado de achar. E às vezes, se ele não achar, ele às vezes vai ter que parar o serviço, ou então trabalhar com uma porca só, correndo o risco de quebrar o prisioneiro do sabre. Então, porca do sabre é importante ser sobressalente. Amortecedores, que são fáceis de trocar, principalmente para a galera da área profissional. Chave de vela. Óleo 2 tempos, que é material de consumo alto. Óleo de corrente, misturador, galão. Então, olha quanta coisa você consegue agregar em uma venda, por exemplo, de uma motosserra ou para um cliente que vai comprar um EPI de motosserra com você. E lembre-se, galera, filtro de ar e vela são 2 itens de desgaste natural que é importantíssimo ser trocado periodicamente. Olha só, trator que a gente começou a conversar.
capota, carretinha, recolhedor, para-choque, orímetro, adubadeira, rampa para colocar na carreta. Vocês já imaginaram se o cliente tem, por exemplo, duas propriedades distantes uma da outra e ele precisa transportar esse tratorzinho por uma picape? Vocês sabiam que a Husqvarna tem a rampa para poder subir esse tratorzinho na picape, na carretinha? Olha que legal, gente. Então, é muita opção para você poder agregar na venda de coisas que o cliente realmente precisa. Óculos de proteção, abafador de ruído, botina de segurança, óleo do motor, que é o óleo 10W40 sintético, filtro de ar, lâminas, correia sobressalente. Então, pessoal, trabalhem bem a venda de vocês. Incrementem a venda com acessórios. Quanto melhor vocês trabalharem a venda de acessórios, mais você agrega a venda também. Richardson, algum outro acessório que seria interessante da linha de produtos que a gente comentou? Na verdade, todos são importantes, né? Mas até lembrando também, quando a gente está falando de equipamentos como motosserra, roçadeira, outros itens importantes também são os EPIs, né? Que você ainda pode complementar ainda a venda colocando os EPIs juntos, né? Porque a motosserra, querendo ou não, é obrigatório o uso do EPI, a roçadeira é obrigatório o uso do EPI, porque nós estamos falando de ferramentas de corte giratório, né? E são equipamentos de risco, potencial risco de acidente. Então, o EPI ele é obrigatório para poder utilizar esses equipamentos. Então, é um complemento na venda também, né? Exatamente. É isso aí, galera. Então, trabalhe o melhor possível a venda para agregar negócios à venda. Sempre conduza a venda do começo ao fim e, pessoal, importantíssimo, finalize a venda levando o produto até o carro do cliente e despedindo com uma atitude positiva. Claro, isso, né, se não for uma entrega, por exemplo, da propriedade, que às vezes é outra pessoa que vai fazer a entrega técnica. Mas sempre quando for na loja, vendedores, trabalhem a venda do começo ao fim e sempre finalizem com atitudes positivas. Por exemplo, parabéns, você fez um ótimo negócio. Eu te espero aqui depois quando você precisar de pegar uma lâmina, um óleo. Olha, agora você vai ter mais tempo para fazer outra coisa que você gosta. Já que você vai cortar a tua grama mais rápido com esse novo trator de cortar grama, aposto que você vai conseguir mais tempo para fazer um churrasco. Então, finalize a venda com atitudes positivas, que é dessa forma que o cliente precisa lembrar de você. Então, trabalhe a venda do começo até o fim na hora de entregar o equipamento para o cliente. É importante que o cliente tenha você como porto seguro do começo até o fim. Olha só, uma experiência interessante. Algum de vocês já foi atendido em uma loja, por exemplo, de calçado ou de roupa, que fica aquele monte de atendente lá na porta, e na hora você é muito bem recebido, te perguntam o que você precisa, vão te atender, te direcionar, e aí na hora que você fecha negócio, eles vão para aquele computadorzinho lá perto daquela pilastra, lá perto do caixa, viram as costas para você, digita, te entregam uma folha, fala, olha, pode passar lá no caixa e retira ali do lado do balcão. E aí você vai lá no caixa, faz o pagamento, pega no balcãozinho do lado de retira. E aí, na hora que você pega e coloca dentro da sacolinha e sai na porta e vai embora, aquele cliente que acabou de te atender, todo atencioso, ele não te deseja nem uma boa tarde. Isso já aconteceu com você uma vez? Duas? Então, sempre finalize a venda com uma atitude positiva. Trabalhe o cliente do começo até o fim. É importante que depois ele continue se lembrando de você de uma maneira positiva também. Seja criativo para vender mais. A criatividade é uma ferramenta importantíssima nos negócios. Porque, cá entre nós sabemos que aplicações tradicionais de motosserra, roçadeiro, cortador de grama, nós já estamos acostumados. É uma questão de direcionar a melhor opção dentro do mix de produto que nós temos. Mas vocês já notaram a quantidade de novos negócios que estão surgindo? A quantidade de novas oportunidades que estão surgindo?
Olha só, eu vou mostrar para vocês agora aqui algumas aplicações de produto que talvez vocês ainda não conheciam. Por exemplo, Rider e tratores de cortar grama. Vocês sabiam que dá para usar eles com uma lâmina na dianteira? Que até algumas revendas estão montando e colocando esse conjunto para limpeza de curral, para juntar e espalhar café no terreirão, além de poder mexer durante o dia. Então, qual que é a concepção dessas máquinas? Basicamente seria para cortar grama e manutenção de jardim. Mas olha só as outras aplicações que eu posso colocar eles também. Imagina, por exemplo, vender um rider para uma fazenda, para um sítio que tem uma área verde, que tem uma parte de jardim, acabou de cortar o jardim, eu posso trabalhar com ele com a carretinha para levar, por exemplo, silagem, para fazer algum transporte rápido dentro da propriedade, para juntar o esterco dentro do curral. Então existe uma infinidade de outras coisas que a gente pode descobrir. Outra coisa, os motocultivadores que vocês já conhecem bem, nós sabemos que é para trabalhar a horta, para sulcar, para fazer a área de plantio, mas não sei se vocês já viram esse sistema dessa foto aí, o pessoal chama de composto de barracão ou compost bar. É um sistema onde o pessoal vai colocando, vai deixando o gado no mesmo lugar e o esterco vai ficando naquele mesmo barracão e à medida que vai fazendo uma camada de esterco, vem com uma camada de palha por cima. E esse composto precisa ser revirado de 2 a 3 vezes por dia. Aqui no caso eu estou mostrando um galpão grande, onde dá para entrar com um trator agrícola e fazer toda a movimentação. Mas imagina nas propriedades rurais pequenas, onde o espaço para manobrar um trator agrícola dentro do curral é pequeno. Às vezes o trator agrícola esbarra em um coxo, esbarra em uma pilastra, e aí o prejuízo está feito. Então, galera, trabalhe nos motocultivadores para poder revirar esse tipo de composto. É um mercado que está crescendo super rápido. Olha só, além disso, dá para trabalhar também como limpeza de curral, coloca a lâmina dianteira, também dá para trabalhar muito legal. Dá para trabalhar juntando e espalhando café também, mexendo durante o dia, assim como eu mostrei os tratores. Então, são aplicações diferentes do habitual. Então, isso é interessante de você começar a notar. Olha quantas opções diferentes que nós temos de produtos que nós temos concepção de uso tradicional. Um Então, ao invés exemplo, de... um exemplo Sim, bacana também dos motocultivadores, César, é a possibilidade de você usar, além dos implementos, né, comuns, né, um aerador, um sulcador, você tem a possibilidade de fazer esse trabalho com o gado confinado, colocar uma carretinha acoplada para fazer movimentações em fazenda, e aí vem um detalhe, como a gente tem duas versões que são muito interessantes, que é o 338 e o 545. O 545, inclusive, ele tem a possibilidade de você traçar essa carretinha, né? E aí a carretinha ela virar um micro trator 4x4, né? Para trabalhar em regiões, por exemplo, igual a área de café, que é uma região mais acidentada, né? Que nós estamos falando de área morrada, né? Vamos dizer assim. uhum. Você precisa de uma máquina tracionada, o próprio motocultivador ele já te entrega essa opção. Então, você pode movimentar ele bem no meio das ruas de café, assim como em outras situações que a gente tem por aí espalhado nesse Brasilzão nosso afora. Então, é uma máquina extremamente versátil, além dos outros acessórios, né? Você tem a motobomba, né, que acopla nela, a bomba d'água, né, que acopla nela, o Sim. pulverizador, que é possível acoplar no próprio motocultivador. Então, são N funções que você consegue aplicar em um produto só. E é o ganho que o Ah, cliente tem com isso, você ter esse tanto de informação e souber entregar isso para ele, muitas das vezes ele vai comprar um trator aí custando 30, 40 mil reais, não vai fazer metade da função que ele precisa e uma máquina no custo hoje do motocultivador, vamos colocar aí que ele esteja chutando aqui por alto que eu não lembro o preço, uns na 8 faixa mil aí de 8 mil aproximadamente. reais, mais ou menos, 8 mil, 9 mil reais, dependendo da taxação do estado, mas os complementos ele não chega a 20, com todos Sim. os acessórios ele não chega a 20, e ele vai fazer muito mais serviço do que um trator agrícola. Olha que interessante, é uma baita ferramenta que é o motocultivador. Aí o 338 então também nem se fala, né? É menor um Hum. pouquinho, tem um pouquinho de limitação, mas também faz
quase todas as funções do 545. Então, é uma ferramenta extraordinária. É isso aí. Galera, aproveitem bem das variações dos trabalhos. Saiam daquilo que é comum. Procurem novas alternativas de negócio. Sejam criativos. A criatividade é a ferramenta mais valiosa de um bom vendedor. Aí, olha só que interessante, galera. Sopradores de folha. Basicamente, para que eles servem? É meio redundante, não é verdade? Para soprar folha, para limpar a área, beirada de rodovia, prefeitura, limpar praça, rua. Agora, olha só essa imagem aqui. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto o vídeo ou devem saber que os sopradores são extremamente eficientes para combate de incêndio, rasteiro e semi-rasteiro. Ele é muito eficiente. Então, ao invés de ficar só com o abafador, vai uma equipe com sopradores e o pessoal para fazer o rescaldo atrás, só com os abafadores. Ele é extremamente eficiente. E nós temos o soprador 570 BTS, que é um soprador mais potente hoje na América Latina, que ele tem um sistema exclusivo de filtro de ar duplo, que ele é espetacular para esse tipo de ação, para combate a incêndio. Olha que interessante esse mercado. Foge do tradicional só varrer folha. Trabalhar para juntar, espalhar café no terreirão, além de ajudar na lavoura durante a colheita, para poder tirar as folhas e separar do café. E aí, olha só essa. Esse é fresco, esse aqui é desse ano. Soprador aspirador 125 BBX para recolher o botão de algodão e ajudar a combater o bicudo do algodoeiro. Nas lavouras de algodão, principalmente na região norte de Minas e sul da Bahia, os pequenos e médios produtores de algodão, eles têm uma situação onde o ataque do bicudo, o bicudo, que é uma praga do algodoeiro, ele se aloja nos botõezinhos que vão caindo no chão e acaba passando para o próximo plantio. Eles descobriram que se eles tirarem esse botãozinho e recolher toda essa parte desse botão que vai cair no chão, eles reduzem muito o ataque dessa praga. Só que eles estavam catando isso de mão. Então aí nós começamos a trabalhar o soprador e recolhedor 125 BVX para recolher esse botãozinho do algodão que fica no chão. E nós descobrimos que ele é muito eficiente para isso. Então, olha que interessante as variedades que nós temos de aplicação saindo daquilo que nós temos como tradicional. Então, pensem de maneira diferente. Isso vai ajudar muito vocês a encontrar novos negócios. E é até legal falar do soprador, César, igual você falou do combate a incêndio, como muita gente cai até na surpresa, né? Na questão de a gente usar o soprador para combate a incêndio. A gente tem um trabalho muito forte com o Corpo de Bombeiros, né? A gente tem uma parceria muito forte com o Corpo de Bombeiros, onde o nosso soprador 570 ele é homologado, né? Para fazer esse trabalho de combate a incêndio florestal de rasteiro, né? Vamos dizer assim. Então, você vê, até pouco tempo atrás, a gente só usava para poder fazer aplicação de varrer rua, praticamente. E olha a infinidade de aplicações que, com o passar do tempo, a gente descobriu para o soprador, né, cara? Então, assim, é uma outra ferramenta também que é extraordinária, sabendo aplicar da maneira adequada, né? Exatamente. Nós temos aqui no Brasil uma empresa especializada em bombeiros, que é parceiro Husqvarna já há alguns anos, que é a Resgatécnica. A Resgatécnica, ela é especializada em brigadistas e bombeiros e faz um trabalho espetacular com o 570 BTS e também com o atomizador. E o trabalho, assim como eu falei na parte de órgãos públicos um pouquinho para trás, é feito lá na ponta, apresentando o produto, né, mostrando o uso, as aplicações, e aí tendo a aprovação do time de uso, é que vai subindo para as esferas até chegar no comprador, e aí é gerado o edital para licitação. Pense nisso, galera. E temperatura dos pneus de carro de Fórmula 1. Alguém já deve ter visto o soprador para poder pegar e baixar a temperatura de pneu e conjunto de Fórmula 1 também nas pistas. Não sei se muita gente vai vender soprador para essa finalidade, mas é uma curiosidade que eu achei interessante compartilhar com vocês também.
lembrando que não é só Fórmula 1, né? Na verdade, e também não é só do pneu, né? É feito resfriamento do pneu, dos discos de freio, Sim, do né? Que conjunto. precisam de ventilação para poder resfriar, e dos É. radiadores, que também é utilizado o soprador para fazer. E começou, cara, se eu não me engano, foi no meio do ano passado, algumas equipes da Stock usar também o soprador para fazer refrigeração dos radiadores quando o carro está parado como é que chama? No pit Na stop. linha, né? Não no pit Ah, stop, tá. mas na largada. Quando está na posição de largada, eles também colocam para poder fazer resfriamento do radiador. Que legal, olha que interessante, galera. Então, seja criativo para vender mais, gente. Nós podemos descobrir muitas outras aplicações diferentes, tem muitas outras coisas com os produtos que nós já temos hoje. E de onde é que vai sair essas novas aplicações? Observando como trabalham nossos clientes. Sejam inovadores, descubram, percebam como que nossos clientes trabalham. E com base nisso, vocês vão conseguir muitas outras soluções. Então, galera, lembre-se sempre disso daqui, ó. Vender é uma forma de ajudar o próximo a ter mais qualidade de vida. Sejam sempre transparentes e honestos com os clientes de vocês para ter relacionamento duradouro. E meu muito obrigado. Eu espero que esse bate-papo possa gerar muitos bons negócios para vocês e que seja muito frutífero. Agradeço demais ao Richardson pelo convite e também por todas as contribuições, e eu espero que seja de grande valia e que possa agregar muito mais tudo que a gente conversou hoje, galera. Ô César, eu que agradeço imensamente, cara, a sua participação. Foi extraordinário esse módulo de vendas contigo. Vou ser sincero que eu também estou aprendendo bastante. Gostei demais. Foi sensacional todas as informações passadas. Galera, espero que vocês tenham aproveitado o máximo do que o César passou para vocês. Eu acho extraordinário todo o conteúdo que ele trabalhou para poder estar aplicando aqui no módulo de vendas. Além de um conhecimento técnico infinito que ele mostrou aqui para a gente, é um conhecimento prático também, que isso é extraordinário. Então, ele já deu a fórmula para vocês aplicarem isso no dia a dia. Então, aproveitem, usem o material que ele passou aqui para vocês, que está disponível na descrição do vídeo. Não se esqueçam de fazer a prova, tá? E assim como eu falei lá no primeiro vídeo, né, que é de gestão de oficina, todo o trabalho ele é um autorretrato da pessoa que o realizou. Então, não se esqueçam de assinar o de vocês com excelência. Vocês estão com todas as ferramentas na mão para serem extraordinários para o cliente de vocês. Beleza? César, você quer fazer mais alguma consideração para o pessoal? Só tenho a agradecer muito e desejar bons negócios e que essa bagagem de conhecimento possa trazer muita novidade. E, galera, sejam criativos, usem da criatividade. Essa é a maior ferramenta que vocês têm. Forte César, abraço. muito obrigado, cara. Forte abraço, sensacional te ter aqui no canal. Espero que nós tenhamos outros vídeos também junto para poder compartilhar ainda mais informação para a turma que está seguindo a gente aqui, tanto no workshop quanto nas revendas. Isso aqui está sendo um projeto piloto, estamos fazendo esse trabalho aqui, dedicando tempo para você, revendedor, você, amigo que está aí do outro lado, amigo e amiga, a adquirir um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de experiência, conhecimento para fazer o melhor da atividade de vocês. Então, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, mandem as perguntas no WhatsApp ou nos comentários dos vídeos, tanto nas partes de cada módulo ou no final desse. Pode colocar nos comentários. Na semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer uma live só para responder essas perguntas que vocês fizerem.
César, já está convidado para participar da próxima live para responder Opa, à turma. Não legal. podemos esquecer desse compromisso. Então, por favor, mandem perguntas para a gente poder agregar ainda mais um pouquinho na próxima live, que vai ser respondendo as perguntas de vocês para esse módulo. Beleza? Mais uma Legal. vez, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e se cuidem. Não se esqueçam de se cuidar, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Beleza, deixa eu salvar ele aqui. Inclusive,